E o milagre econômico? Afinal, quais foram as origens do milagre econômico? Por que o Brasil conseguiu, entre os anos de 67 e 73, observar elevadas taxas de crescimento econômico? Então, o objetivo da aula de hoje é justamente discutir o milagre econômico, entender o contexto no qual ele ocorreu, entender os fatores que contribuíram para que o Brasil conseguisse observar taxas tão elevadas de crescimento econômico, taxas superiores a 11% ao ano. Tanto que neste período o Brasil era considerado a China da vez. Apenas o Japão conseguiu apresentar taxas de crescimento superiores ao Brasil neste período. Então vejam, para compreender o milagre econômico, nós precisamos necessariamente começar falando sobre inflação. Por quê? Porque o Brasil ele vinha de um período de elevada instabilidade econômica e política. As taxas de inflação no Brasil estavam uma loucura, estavam disparadas, a taxa de inflação superior a 30%. Consequência, o governo ele vê a necessidade de adotar um conjunto de políticas que buscassem reduzir a inflação. Então vejam, qual que é o diagnóstico da inflação deste período? Isto é, de 64 a 67. A interpretação do governo é que a inflação ela se trata de uma inflação de demanda. Ou seja, o nível de atividade econômica está muito elevado, sendo que este nível elevado de atividade econômica acaba pressionando os preços para cima. Qual que é a solução? Redução no nível de atividade econômica. Vamos pegar daqui a equação macroeconômica básica, a nossa equação keynesiana. O PIB é igual consumo mais investimento mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. Então vejam, o que nós temos aqui? O PIB aqui, no caso, é igual à demanda agregada. Se o governo deseja, se o diagnóstico da inflação é de que a demanda agregada está muito elevada, qual que é a solução? É preciso reduzir os gastos do governo e desincentivar os investimentos privados. Em outras palavras, é preciso adotar uma política fiscal contencionista, ou seja, reduzir os gastos do governo, e alternativamente também se adotar uma política monetária e creditícia também contencionistas. Por quê? Porque o aumento da taxa de juros acaba desestimulando os investimentos privados, e já a política creditícia reduz a compra de bens e insumos duráveis. Então, o que o governo faz é exatamente isso. Ele orienta todas as políticas econômicas, as políticas macroeconômicas, no sentido de gerar uma descompressão sobre a demanda. Ou seja, a política fiscal, os gastos do governo, os investimentos, eles são cortados. De forma semelhante, política monetária. A taxa de juros é elevada, sendo que todos esses fatores possuem como objetivo justamente reduzir a inflação. Além disso, o governo ele adota uma política de inflação corretiva. Ou seja, é preciso elevar as tarifas públicas, as taxas e tarifas públicas, para recuperar a capacidade. O governo, então, vejam, o que nós temos aqui? O governo ele apresenta déficit elevado nas suas contas. Qual que é o primeiro passo? Qual que é o diagnóstico aqui? É preciso
sanar esse déficit nas finanças públicas. Para isso, é preciso elevar os preços públicos, preço da água, preço da energia elétrica, preço dos combustíveis, etc. O governo ele adota essa política com Roberto Campos de 64 a 67. 67 assume o Ministério da Economia, o Delfim Neto. Ministério do Planejamento, se eu não me engano. Bom, assume a realização de políticas públicas o Delfim Neto, sendo que o Delfim Neto ele muda esse diagnóstico. Se o diagnóstico antes era de uma inflação decorrente de demanda, Delfim Neto ele vai dizer que não, a nossa inflação, na verdade, ela não é uma inflação de demanda. Na realidade, o que nós temos no Brasil é uma inflação de custos. Sendo que essa inflação de custos ela é decorrente da presença de grandes monopólios internacionais. Esses monopólios, em um período de redução no nível da atividade econômica, o que eles fazem? Eles, em vez de reduzirem os preços, eles reduzem a quantidade ofertada. Como que eles têm controle sobre o mercado, sobre a produção? O que eles fazem é, em resposta à crise, reduzirem o montante de produtos ofertados. Aqui, então, vejam. O que se observa, na verdade, é que esses monopólios, o que eles fazem? Em resposta à redução na demanda, eles reduzem a quantidade ofertada de modo a que o preço continue elevado e de forma que a margem de lucro desses monopólios seja mantida. O diagnóstico da inflação de custos, ele parte justamente desse princípio. Qual que é a política adotada pelo governo frente a este diagnóstico? Duas políticas. Para que a inflação retroceda, é preciso adotar uma política fiscal, monetária e creditícia expansionista. Por quê? Porque se for adotada uma política de expansão no nível de atividade econômica, as vendas dessas empresas monopolistas vão se elevar, o que vai possibilitar que elas mantenham o mesmo nível de margem de lucro com preços menores. E é exatamente isso que o governo faz. Ele faz uma política fiscal, ele passa gradualmente a adotar uma política fiscal, política monetária, política creditícia cada vez mais expansionistas. O governo retoma sua agenda de investimentos, começa a programar diferentes investimentos. O que nós temos aqui? O PAEG, o Plano de Aceleração Econômica do Governo. Este plano, feito pelo Delfim Neto, ele possibilita a retomada nas taxas de crescimento da economia brasileira. Claro, se por um lado as políticas macroeconômicas elas passam a ser expansionistas, por outro lado, o governo ele começa a instituir instrumentos de controle de preços. Neste período é criada a CIP, Comissão Interministerial de Preços. Qual que é o objetivo da CIP? Apenas um: controlar os preços da economia para reduzir a inflação. Por um lado, o governo ele busca estimular o nível de atividade econômica. Por outro lado, ele utiliza todos os instrumentos que ele tem à sua disposição para pressionar os preços para baixo, para evitar a aceleração no nível de preços.
Neste período, a grande maioria dos preços da economia passam a ser controlados, inclusive salários. O governo ele faz uma política, inclusive, de a inflação oficial divulgada pelo governo era menor que a inflação real. Ou seja, o governo passa a subestimar as taxas de inflação justamente para possibilitar a compreensão dos salários. E assim evitar a retomada, evitar a aceleração da inflação. E por que este cenário ele foi favorável à obtenção de elevadas taxas de crescimento econômico? Muito simples. Porque a indústria ela estava com capacidade ociosa. Então vejam, as indústrias nacionais elas estavam com as suas máquinas paradas. O parque fabril, digamos, se uma indústria tinha 10 máquinas, 6 estavam paradas. Assim, conforme o governo passou a adotar uma política favorável à expansão no nível de atividade econômica, a demanda se elevou e isso fez com que essa capacidade ociosa passasse a ser utilizada. Por quê? Por que a indústria estava com capacidade ociosa subutilizada? Muito simples, por causa do plano de metas. O plano de metas ele tinha favorecido, tinha possibilitado a atração de todo um conjunto de empresas oligopolistas internacionais. Essas empresas elas vieram, se instalaram em território nacional, sendo que agora, em virtude da redução no nível de atividade econômica, elas estavam com grande parte da sua capacidade produtiva ociosa. Consequência, o governo ele precisa adotar, conforme o governo adota políticas favoráveis à expansão no nível de atividade econômica, o nível de capacidade produtiva dessas empresas começa a se elevar. Como que essas empresas apresentam capacidade ociosa, isso cria um cenário favorável à expansão no nível de atividade econômica, favorável à obtenção de elevadas taxas de crescimento econômico. Por outro lado, o programa de inflação de custos adotado pelo governo, o programa de revisão realista dos preços e tarifas públicas resultou na recuperação da capacidade de investimento do governo. Então vejam, por um lado, no nosso próximo vídeo, nós vamos ver de forma mais detalhada essa recuperação da capacidade de investimento do governo. Mas o que nós temos que ter aqui? Por um lado, o governo ele apresenta capacidade de investimento. Ele para de apresentar déficit e passa a apresentar superávit. De tal forma que os investimentos do governo, a presença de capacidade ociosa na indústria e a compressão sobre os salários para evitar a aceleração da inflação, o cenário externo favorável. Então vejam, esta é outra variável importante. O cenário externo neste período ele passou a ser extremamente favorável. Este cenário externo favorável ele passa a contribuir para o crescimento das exportações. Também resulta no ingresso de novas empresas internacionais em território brasileiro. Então veja, este cenário favorável ele contribui duplamente para a expansão da economia brasileira. Por um lado, ao favorecer o avanço das nossas exportações,
ele contribui para o aumento no nível de atividade econômica. Por outro lado, ao resultar em uma nova onda de expansão das empresas multinacionais, possibilita a atração dessas empresas para o Brasil e aumento nos investimentos. Então vejam, o cenário externo ele contribui por um lado para o aumento nos investimentos privados e por outro lado para a expansão no nível de exportações, sendo que ambos contribuem para o crescimento na demanda agregada. Resultado de tudo isso, elevadas taxas de crescimento econômico. Vejam que interessante que é este cenário, porque por um lado, o governo ele passa a adotar, qual era o discurso do governo? Era um discurso favorável à iniciativa privada. O governo, o discurso oficial do governo era no sentido de que seria um governo, era um governo que possuía como objetivo conferir maior liberdade para o setor privado. De que iria ocorrer uma redução no papel do setor público, que a iniciativa privada iria ter mais espaço, mais liberdade para respirar. Na prática, o que se observa? O governo ele se transforma no grande maestro da economia. Os mecanismos de intervenção do governo eles se expandem rapidamente. O governo começa a utilizar todos os instrumentos possíveis e imagináveis para estimular o crescimento econômico. Então vejam, este é o contrassenso deste período. O discurso oficial era um discurso favorável à iniciativa privada, que defendia a liberdade do setor privado, só que na prática, o que o governo fazia era o contrário. Cada vez mais ele controlava, direcionava, restringia e viabilizava a realização de investimentos privados. Então vejam, a equipe do Delfim Neto, ela utiliza todos os instrumentos que ela tem à sua disposição para estimular abertamente o crescimento econômico. Mas as declarações do governo eram em favor do desenvolvimento do setor privado e da livre operação do mercado. Enquanto isso, proliferavam os instrumentos de incentivo, de subsídio, as isenções fiscais, o estabelecimento de tarifas de importação, o estabelecimento de mecanismos de reserva de mercado, que faziam com que o papel do governo se tornasse central, se tornasse extremamente importante, justamente para viabilizar certas operações do setor privado. Neste período, é o período em que o nível de intervenção estatal ele atinge o maior patamar da história brasileira. Nunca na história do Brasil, nem antes, nem depois, pelo menos na história democrática do Brasil, irá se observar um nível tão elevado de intervenção do governo na economia. A política cambial neste período, ela também é uma política de mini desvalorizações cambiais. Em outras palavras, o que nós temos aqui? Lembrando, o governo, entre as reformas adotadas em 64, logo após o governo assumir a presidência, se encontra as ORTNs, as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Sendo que este instrumento, com isso, o que o governo passa a fazer? Ele passa a reajustar
os títulos públicos, esse título público, com base na inflação do período. Ou seja, o governo ele garante uma taxa real de juros Então vejam, aqui nós temos a nossa taxa de juros. A taxa nominal de juros I é igual a taxa real de juros R mais a inflação. Assim, se a inflação num determinado período, digamos que um título público, ele paga 10% de juros. Se a inflação neste período for de 5%, isso significa 10%. Se passar o 5% para o outro lado da equação, 10 menos 5, taxa real de juros de 5%. Qual que é o problema? Conforme a inflação se eleva, digamos, se a inflação for de 8%, a taxa real de juros, 10 menos 8, 2%. Agora, se essa inflação for de 12%, qual que vai ser a taxa real de juros desse título público? Menos 2%. Com uma taxa negativa de juros, algum investidor vai aceitar comprar esse título público? Não. Ninguém é maluco de comprar esse título público. Por quê? Porque se o investidor comprar esse título público, a taxa nominal de juros não vai compensar nem sequer a inflação do período. Logo, o que os investidores vão fazer é ficar quietinhos, não vai surgir um mercado para títulos públicos. O que as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional fizeram? Elas passaram a corrigir a taxa de juros dos títulos públicos com base na inflação do período. Por exemplo, aqui o governo ele se comprometia a ofertar, a garantir uma taxa real de juros para esse título público de 4%. De tal forma que o valor, que a remuneração nominal do título público era corrigida pela inflação do período. Se a inflação fosse de 5%, a taxa nominal de juros seria de 9%. 4 mais 5, 9%. Se a inflação fosse de 8%, a taxa nominal de juros seria de 12%. Se a inflação fosse de 12%, a taxa nominal de juros seria de 16%. Ou seja, os títulos públicos eles passaram a ter a sua inflação corrigida, a sua rentabilidade corrigida pela inflação do período. Com isso, o que o governo acaba criando? A correção monetária. Nas palavras do Roberto Campos, criei um bode, um carneiro, que virou um bode. Por quê? Porque este instrumento que permitia o pagamento de taxas reais de juros nos títulos públicos e que possibilitava o surgimento de um mercado para os títulos públicos, posteriormente vai se alastrar e vai passar a ser utilizado para reajustar os diferentes preços da economia. Contratos, juros, aluguéis, ativos financeiros, todos paulatinamente vão passar a utilizar a correção monetária para reajustar os seus preços de acordo com a inflação no período, e é exatamente isso, meus caros, que vai fazer
com que na década de 80 a inflação no Brasil dispare. Então vejam, o milagre, a solução mágica da década de 60 se transformou no grande pesadelo da década de 80. Por quê? Porque paulatinamente os diferentes ativos da economia passaram a ser corrigidos pela inflação. Então vejam, este instrumento ele conseguiu fazer uma mágica. Ele conseguiu fazer com que mesmo em um cenário de inflação elevada, os títulos públicos fossem atrativos. Então vejam, enquanto a política cambial e comercial, nós temos a introdução das mini desvalorizações cambiais. Em outras palavras, o câmbio ele foi indexado, o câmbio ele passou a ser corrigido, ele passou a ter correção monetária de acordo com a inflação do dia, com a inflação calculada para o dia. Essa solução mágica, ela possibilitou que em um ambiente de inflação, a inflação não resultasse em valorização do câmbio real e perda de competitividade da economia. Por quê? Porque o nosso câmbio real, ele pode ser, claro, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou buscando ser didático e não realista. O meu objetivo aqui é simplesmente apresentar os argumentos da forma mais simples e clara possível. O que, claro, implica em certa redução em termos de realismo da análise realizada. Mas vejam, então, o que nós temos aqui? A nossa taxa de câmbio real, E maiúsculo, é igual à taxa de câmbio nominal mais a inflação externa menos a inflação doméstica. Então vejam, a taxa de câmbio nominal real na prática, ela depende da taxa de câmbio nominal, aquela que é divulgada todos os dias pelo noticiário, mas ela também depende do comportamento dos preços dessa economia. Se a taxa da inflação externa se acelera, isso significa que os preços nacionais se desvalorizam. Por outro lado, se a taxa da inflação interna se eleva, isso implica em redução, em valorização da taxa da inflação, em outras palavras, perda de competitividade da economia. Neste período, a taxa de inflação do Brasil era elevada. Qual que foi a solução encontrada pelo governo para garantir que essa inflação não resultasse em deterioração, em valorização da taxa do câmbio? Correção, mini correções diárias. Lembrando, neste período a taxa de câmbio do Brasil ela operava no regime de câmbio fixo e não no atual regime de câmbio flutuante. Política de investimento. Então vejam, mas dando um passo atrás, essa política cambial ela acaba sendo favorável, ela também acaba incentivando as exportações. Então vejam, por um lado nós tínhamos o cenário externo favorável, por outro lado nós tínhamos uma política cambial que também era favorável ao avanço das exportações. Todos esses fatores contribuíram para que o setor externo contribuísse ainda mais para o crescimento econômico do Brasil. Portanto, o que nós temos? Uma concatenação.
de variáveis internas e variáveis externas, somadas às políticas públicas que contribuíam para a obtenção de elevadas taxas de crescimento. Política de investimento. Atração de investimento estrangeiro direto, obtenção de empréstimos externos, ação do BNDES, também voltado para o setor do BNDE. Até então ainda não é da BNDES. Então vejam, o governo ele passa a adotar uma política ativa de investimento, de incentivo à iniciativa privada. E por fim, a política salarial, cortar custos. Ou seja, os salários eles foram comprimidos neste período. E controle generalizado de preços. Ah, professor, não entendi. Se os salários foram comprimidos, e a equação macroeconômica básica, ela mostra que a demanda agregada depende do consumo, como que ocorreu o aumento do crescimento da economia? Muito simples, meus caros. Crédito. Apesar dos juros serem baixos, apesar dos salários serem comprimidos, a política creditícia ela era expansionista. E aqui, quais fábricas que foram instaladas neste período? Geladeiras, carros, eletrodomésticos de um modo geral, ou seja, eram bens de consumo duráveis. Bens de consumo extremamente sensíveis à política creditícia do governo. Quando o governo expandiu o crédito, ele favoreceu o aumento na demanda por bens de consumo duráveis. Quem foi favorecido por isso? Classe média. E classe média alta. Média barra alta. Ou seja, foram as pessoas mais abastadas da economia que foram as mais favorecidas. O trabalhador. O que ocorreu com o trabalhador? Por um lado, a massa salarial se expandiu. Ou seja, ocorreu uma expansão no nível de empregos gerados. Mas o salário se reduziu. Por quê? Justamente por causa desta compressão, deste elevado controle de preços realizados pelo governo. Em outras palavras, o que nós estamos observando aqui? Um cenário, um conjunto de políticas que é favorável ao crescimento econômico, mas também é favorável à concentração de renda. Este é o custo do milagre econômico brasileiro. O governo ele adota um conjunto de políticas que, por um lado, são favoráveis ao crescimento econômico, mas, por outro lado, são políticas voltadas e que beneficiam principalmente a classe média e os profissionais que apresentam maior nível de renda. Sendo uma política que é desfavorável para o trabalhador de chão de fábrica. Aquele trabalhador que tem menor renda, ele não é... O benefício, o montante de benefícios colhidos por ele é menor. Sendo que ele é o principal alvo da política de controle de preços, da política de compressão do salário mínimo. Consequência não poderia ser outra a não ser a concentração de renda. Ademais, a vinda de empresas estrangeiras para o território nacional contribui ainda mais para o agravamento dessa situação. Por quê? Porque essas empresas estrangeiras elas precisam de profissionais altamente qualificados, de tal forma que a demanda por profissionais com alto nível de conhecimento se eleva. A demanda é extremamente superior à oferta, o que faz com que os salários pagos aos profissionais que possuem uma renda mais elevada se dispare ainda mais. O proletário,
Trabalhador de chão de fábrica, aquele trabalhador com menor conhecimento é penalizado. O trabalhador que apresenta maior nível de renda, que apresenta maiores salários, ele é beneficiado por causa do aumento na demanda por conhecimentos técnicos decorrente do perfil das indústrias que se expandiram no Brasil neste período. Este é o cenário brasileiro, este é o cenário do milagre econômico.